Feliz sábado. Tudo bem com você? Só tá bem com um aí, né? Animado aí. Tudo bem com você ou não? Espero que você tenha... Eu vou esperar vocês se ajeitarem um pouquinho. Espero que vocês tenham entrado um ano bom, um começo de ano abençoado aí. Caso não tenha sido um começo de ano bom aí, começou com alguns problemas, fique tranquilo, porque eu sou experiência prova. Sempre que começa difícil, termina bom. Tá? Então, se não foi um começo de ano, se foi abençoado, bênção, né? Mas se foi meio tribulado, fica tranquilo, porque tudo que começa atribulado termina bem. Que bom estar aqui. Não sei se alguns ainda não me conhecem, né? De repente, alguns ainda estão perguntando quem é o pregador de hoje, né? Alguns perguntaram qual é o meu nome, né? E meu nome é difícil gravar, né? Mas o meu nome é fácil gravar também. É difícil e ao mesmo tempo é fácil. Para você fica mais fácil. Você que é membro da igreja, é só me chamar de pastor que está tudo certo. Não tem problema nenhum. Fica fácil, né? Agora, se você quiser gravar o meu nome mesmo, mais fácil, eu vou te ensinar para ficar fácil. O meu nome é Duari. Não vem me perguntar de onde vem esse nome aí que eu não sei, tá? E eu sou daquelas famílias que gostam de colocar o nome do avô Duari, o nome do pai Duari, o nome do filho Duari também. Então, meu avô é Duari, meu pai é Duari, e eu fui herdado com isso também. E eu queria passar para o meu filho, né? Mas a minha esposa não gostou muito da ideia, aí ficou Gabriel mesmo, tá? Esse aqui é o meu filho. Levanta um pouquinho aí pro pessoal. Esse é o meu filho, o Gabriel, tá? Vocês vão conhecer mais ao longo dos tempos aí, tá? Menorzinho, agora ele está mais tranquilo, né? Mas quando ele era menorzinho, o apelido dele era Tsunami. Agora está tranquilo, né, filho? Está mais tranquilo. Tá, cresceu, né? Já virou um homão aí, já está mais tranquilo. Mas para você gravar o meu nome é só lembrar que eu sou filho do Ari. Você nunca mais esquece meu nome, né? Ele é filho de quem? Do Ari. Do Ari, aí, ó, pronto. Gravou meu nome. Mas se for muito difícil para você, pode me chamar de pastor que está tudo certo, tá bom? Fica mais fácil. Porque o meu nome, às vezes, tem algumas vertentes aí, né? Duari, Juari, Maguari, Caqui, vai assim para além, né? E toda vez que alguém pergunta, eu falo o meu nome e pergunta, hã? E aí eu tenho que soletrar, D-U-A-R-Y. Não sei se é assim com você também, né? Quando a gente vai numa lanchonete comer alguma coisa, eu pergunto, qual é o seu nome? Para chamar, eu falo Gabriel. É mais fácil, né? Porque a hora que eu falo Duari, a pessoa, hã? Aí eu soletro e ele escreve errado ainda, né? Então é melhor Gabriel, fica mais fácil, né? Gabriel é mais tranquilo. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom que você veio ouvir a palavra de Deus. É sempre importante. Você que está com a sua Bíblia aí, você que tem o seu smartphone também, onde tem a Bíblia, seu tablet aí, você pode, junto comigo, vamos abrir aí no livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas no capítulo 20, tá? A minha esposa, a gente voltou de férias, né? Voltamos de férias na quinta-feira. A minha esposa não pôde estar aqui hoje. Nós temos ela tem o pai, né? O pai da minha esposa é acamado. Então ela precisa descer lá para a casa da família dela,
Um fim de semana sim, um não, assim, para poder auxiliar o pai, né? Ajudá-lo. Esse foi o fim de semana que ela precisou descer depois das férias, tá? Mas ela mandou um abraço para todas vocês, todas as mulheres aqui da igreja também, tá? E logo, logo ela estará com a gente aqui também. Ok? Achou aí o texto? 2 Crônicas, capítulo 20? Ajuda o amigo a achar aí do lado, tá? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Sobre os seus cuidados neste momento colocamos a nossa vida mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos capacite para receber a Tua palavra. Que o Senhor nos capacite para entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida no dia de hoje. Nos ensina as suas lições e nos ajude a colocar em prática também. Entregamos tudo sob os seus cuidados. Nos tire qualquer coisa que venha impedir-nos de ouvir a Tua palavra. Qualquer conversa paralela, qualquer descuido, desatenção. Que o Senhor nos ajude a focar e a entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para o crescimento do nosso cristianismo, para o amadurecimento da nossa fé. Entregamos sobre os seus cuidados. Que o seu Espírito Santo invada esse local mais um momento, como tem feito desde as primeiras horas. Que os seus anjos aqui habitem, nas portas, nos bancos, ao lado de cada um de nós. Pelo teu poder, louvamos o teu nome. Continue, fale aos nossos corações. Usa-me, Senhor, neste momento. Não sou merecedor, mas entrego a Ti também. E com a sua brasa toque o meu lábio. E que as palavras venham do seu trono de graça. Usa-me, usa a sua igreja, cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você olhar aqui e estudar o capítulo 20 de 2 Crônicas, você vai perceber que aqui é os últimos passos, podemos dizer assim, do reinado do rei Josafá. Os últimos passos. Aqui está no finalzinho do reinado de Josafá. Você pode ver aí antes do verso 31, tem um subtítulo aí, negrito na sua Bíblia. A morte de Josafá, né? E depois no capítulo 21, nós temos o reinado aqui de Jeorão. Então aqui é os últimos momentos do reinado de Josafá. Os últimos momentos, os últimos passos desse reinado. Eu vou contextualizar aqui para você entender um pouquinho a história, ok? Josafá, ele começou a reinar, começou a ser rei ali, quando ele tinha mais ou menos a idade de 35 anos, por volta de 35 anos. E nessa época que Josafá reina aqui, o reino ele era dividido. Josafá era rei de Judá, ele começou a reinar ali, cidade de Judá, e Acabe, você conhece muito bem, já ouviu falar bastante, Acabe era o rei de Israel nessa época. E ele teve um reinado muito próspero, Josafá. Ele reinou por volta de 25 anos. E o reinado dele foi muito abençoado, foi muito próspero. E quando você vai lá para 1 Reis, capítulo 5, por exemplo, não precisa ir, segura aí em Crônicas, você pode ver que igualmente ao seu pai, o rei Asa, Josafá ele buscou fazer o que parecia reto aos olhos de Deus. Então deve ser por isso que o reinado foi abençoado, que ele buscou seguir a Deus, buscou seguir os passos que Deus queria para aquele reinado. Ele foi leal a Deus em tudo que ele pôde. Por muitos anos ele viveu em paz, sem ter nenhuma ameaça de guerra, sem ter nenhuma ameaça de qualquer coisa. Ele viveu em paz. Só que apesar dele ter sido leal a Deus, Josafá, ele é ser humano. E ele cometeu alguns erros. Talvez o maior deles que você sabe foi ele ter se aliado
ao rei Acabe na guerra contra os sírios. Isso você pode ver no capítulo 18 aí de 2 Crônicas, ok? E o interessante é que Josafá, ao firmar esse acordo ali com o rei Acabe, ele vai até lá e manda chamar o profeta. E pergunta para o profeta se realmente deveria ir para a guerra. Se era realmente a vontade de Deus isso. Ou se não era. E o profeta diz, não, vai sim, vai dar tudo certo, né? E Josafá diz, não, eu quero que o senhor fale a verdade. E o profeta diz, olha, não vá para a guerra. Vocês vão morrer. Vocês vão perder a guerra. Deus não quer isso. Não sei porquê. Josafá, neste momento, ele não teve coragem de dar um passo atrás. Ele já tinha firmado o compromisso. Eu não sei porque ele não teve coragem de retirar a sua força. Eu não sei porque ele não teve coragem de tirar a sua palavra ali. E juntamente com o rei de Israel, com Acabe, então, ele firma o compromisso e ele sobe para a guerra. E você pode ler depois na sua casa o capítulo 18 aí, de 2 Crônicas. Josafá, junto com Acabe, sobe para a guerra e acontece exatamente como Deus havia dito. A batalha foi um desastre, eles foram derrotados, o rei Acabe foi morto por uma flecha, mas Deus poupa a vida de Josafá. E Josafá, então, ele retorna para Jerusalém. E aqui você pode ver no capítulo 19. Depois você pode ler em casa com tranquilidade. Ele retorna para Jerusalém. Deus poupa a vida dele. E os últimos anos agora, então, da vida de Josafá, ele leva a maior parte desse tempo no fortalecimento da defesa nacional do país. E também no fortalecimento espiritual do país. Ele destrói todos os postes ídolos, ele fortalece a espiritualidade do povo, ele começa a tirar aqueles juízes que eram corruptos, que faziam falcatruas, e ele começa a colocar ali juízes honestos, e ele começa a fazer com que o povo retorne para Deus, tira os postes ídolos, e começa a fazer com que o povo de Judá e o povo de Israel retorne a Deus através de jejum, oração, através da sua entrega completa. Ele faz uma reforma ali, ele faz uma reforma espiritual no meio daquele povo. Depois de ele ter perdido a batalha, vamos comigo na sequência. Depois de ele ter perdido a batalha, depois de Acabe ter morrido, depois de Deus ter poupado a vida de Josafá, e Josafá ter voltado para Jerusalém, apesar que aqui no verso 19 o profeta o repreende fortemente, e ele entende essa repreensão, e após ele começar a fazer ali então um movimento dentro ali do país, Judá e Israel, um movimento muito forte para a espiritualidade, um movimento forte ali para que eles retornassem para Deus, para que eles não fossem apenas cristãos só no falar, mas também no agir e no praticar. E ele faz ali uma mudança completa. Você pode ver isso a partir do verso 4 do capítulo 19 ali. Depois dele ter feito que esse povo voltasse para Deus, implantado juízes corretos, honestos, então nós chegamos aqui no capítulo 20. Nós chegamos agora então no capítulo 20. E estamos nos aproximando aqui dos últimos momentos da vida de Josafá. Os últimos momentos. Eu quero tentar essa manhã hoje tirar 3 lições para a nossa vida hoje, tá? 3 lições. Eu quero começar lendo o verso 1, o verso 2 e o verso 3 do capítulo 20. Tá? Então eu contextualizei para você entender. Ele faz uma parceria com Acabe, vai para a guerra. Acabe morre. Ele retorna, é repreendido pelo profeta, 2 vezes, primeiro
profeta ali para não ir para a guerra, depois agora pelo profeta Jeú ali. E ele volta para Jerusalém, faz um concerto no meio do povo. E agora entra o capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Acompanha a leitura aí comigo. Depois disso, depois de tudo isso que eu falei para você, tá bom? Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Josafá então estava nos últimos momentos da história da sua vida, do seu reinado. Vamos imaginar que Josafá estava agora no terraço do seu palácio. Quem sabe tomando um chá da tarde ali. Ou quem sabe uma água de coco. Depois então vem um servo correndo, desesperado. E diz para ele que havia 3 exércitos vindo contra ele do mar. Depois de ouvir que essa grande multidão invasora, os moabitas, com os seus vizinhos do norte, os amonitas e também os meunitas, esses últimos, às vezes são relacionados com os árabes também. Talvez esses invasores estavam vindo pelo mar, no extremo sul do mar. Essa rota provavelmente foi escolhida porque a Judá era mais defendida pelo oeste do que por ali. E ao ouvir que estavam vindo para guerrear contra ele, o texto aqui no verso 3, olha o que ele nos diz, vou ler de novo. Então Josafá teve medo. Vamos voltar um pouquinho a sua memória aqui. Olha para mim. Volta a sua memória um pouquinho, lá no começo. Lá atrás, lá no jardim do Éden. No dia em que Adão e Eva eles comeram do fruto proibido. Você lembra ou não? Lembra, né? Está fresco na sua memória, né? Era Jesus ali, ele estava passeando na viração do dia. Vocês lembram o que aconteceu? Jesus faz uma pergunta para Adão, lembra ou não? Qual a pergunta que Jesus faz? Você lembra da resposta? Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo ali os paralisou. Fez com que eles se escondessem de Deus, não é? O medo foi a primeira consequência visível do pecado, sabia disso? E desde então o medo tem sido uma das maiores estratégias de Satanás. Satanás busca gerar medo em mim e em você, pois o medo ele tem o poder de nos paralisar. O medo muitas vezes faz com que a gente tome decisões totalmente equivocadas. O medo faz muitas vezes a gente esconder os nossos erros, ao invés de reconhecê-los e pedir perdão deles a Deus. O medo faz com que a gente nos afaste de Deus. Faz a gente se esconder de Deus. Quer ver só? Você lembra da história do rei Davi? Lembra ou não? O medo de que descobrissem o pecado dele de adultério fez ele tomar uma decisão equivocada e transformou ele em um... Vocês estão acompanhando comigo ou não? O medo de descobrirem o seu adultério fez com que ele tomasse uma decisão equivocada e transformou Davi em um assassino. Eu quero que você entenda uma coisa, presta atenção.
Não há problema em ter medo diante do perigo, ok? Não há problema. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Muitos homens de Deus tiveram medo. Não há problema em ter medo em meio ao perigo. Não há problema em ter medo em passar uma rua escura, né? Não há problema em ter medo de acelerar o carro acima do permitido da rua. Não há problema. O grande problema é deixar o medo sucumbir você. É deixar com que Satanás use o medo para paralisar você. O grande problema é deixar com que Satanás use o medo e faça com que você não avance na sua vida espiritual. O grande problema é deixar com que o medo impeça você de fazer a vontade que Deus quer para a sua vida. O grande problema é desobedecer a palavra de Deus por medo de seguir em frente. O grande problema é deixar com que o medo faça de você uma pessoa infiel a Deus. O grande problema é deixar com que o medo afaste você de Deus. O medo esconda você de Deus. O grande problema é deixar com que o medo faça você tomar decisões que jamais serão revertidas. Decisões que marcarão a sua vida para sempre. Esse é o grande problema. O grande problema é deixarmos com que o medo tome conta da nossa fidelidade com o Senhor. O grande problema é deixar com que o medo faça com que a gente tome decisões que marcarão não só a nossa vida, mas quem sabe o nosso futuro para sempre, que jamais poderão ser revertidas. O grande problema é deixar com que o medo tire você do céu por algo tão pequeno. Você que está aqui nesse momento, amigo, Deus te trouxe aqui por algo especial. Você já parou para pensar? Quero que você reflita agora. Você já parou para pensar quantos chamados de Deus você pode ter rejeitado porque teve medo de sair da sua zona de conforto? Quantas bênçãos de Deus você pode ter perdido por ter medo de dar um passo de fé em direção ao Senhor? Quantos milagres não caíram sobre a sua vida porque você teve medo de aceitar o assim diz o Senhor? Quantas promessas, quantos sonhos de Deus para a sua vida não foram cumpridos? Você lembra quando Deus chamou Abraão? Lembra ou não? Lembra do chamado de Abraão ou não lembra? Abraão, faz o que Deus falou para ele? Faz o quê? Vocês estão aí em cima. Sai da sua terra, né? Da sua parentela. Se Abraão se tornou como? O pai do quê? Se ele não tivesse saído, ele se tornaria o pai da fé? Sim ou não? Provavelmente não. Você percebe? Quantas promessas de Deus, quantos milagres, quantos sonhos de Deus para a sua vida não foram concretizados porque você não teve coragem e deixou com que o medo tomasse conta de você em fazer a vontade de Deus. O medo do emprego, o medo de perder um namoro, o medo de ficar alguns anos a mais na faculdade. O medo, uma das maiores armadilhas de Satanás hoje, para impedir o homem de ser fiel ao Senhor. 3 exércitos aqui. Os amonitas, os moabitas e os meunitas estavam vindo do mar da além em direção a Jerusalém e a Judá para guerrear. Judá enfrentava agora uma ameaça à sua própria existência. Eles estavam em desvantagem numérica, não é verdade?
3 exércitos. Apesar que Josafá, olha só, nos últimos restantes da vida dele, ali no capítulo 19, antes de chegar no capítulo 20, ele usou para treinar o exército. Então Judá era uma cidade muito fortificada, as paredes eram fortes, as muralhas. Eles tinham arqueiros poderosíssimos, canhões, eles eram fortes, eles eram homens capacitados para isso. Eles tinham um exército muito forte, eles tinham as melhores armas daquela época. Josafá dificilmente ele perderia uma batalha, dificilmente. Só que agora eram 3 exércitos vindo contra ele. Ele estava em desvantagem numérica. Mas eu quero ler novamente o verso 3, tá? Para nós trabalharmos agora e virmos a nossa primeira lição. Verso 3. Então Josafá teve... Para um pouquinho aí. Agora vem a primeira lição dessa manhã. Continua a leitura comigo. Então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor. Queridos, aqui está a nossa primeira lição. Quando você estiver com medo, em meio às batalhas da vida, quando as dificuldades te cercarem, então busquem ao Senhor. Essa palavra buscar no texto original ocorre 2 vezes aqui. E é uma palavra-chave para o reinado de Josafá. Se há um momento em que mais precisamos buscar a Deus, é o momento que estamos vivendo hoje no nosso mundo. O ódio tem tomado o lugar do amor, o respeito tem acabado. Querido, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei quais são as suas dificuldades, as lutas que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: se você quer ter vitória no final, precisa aprender em primeiro lugar a buscar o Senhor. A primeira coisa que Josafá fez aqui, a sua primeira atitude, não foi colocar os arqueiros nas muralhas, não foi colocar ali os maiores e os melhores soldados. Ele poderia estalar os dedos e o exército estava todo ao seu dispor. A primeira atitude que Josafá faz não é movimentar o seu exército, não é movimentar os carros, os cavaleiros, os arqueiros, nada disso. Apesar de todo o poderio que ele tinha nas mãos, a primeira coisa que ele faz aqui é buscar o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E você, tem buscado o Senhor? Josafá aqui nos mostra que ao buscar a Deus em primeiro lugar, ele mostra que ele confiava em Deus mais do que os seus recursos militares. Ele mostrava que ele confiava em Deus mais do que a sua inteligência. Que ele confiava em Deus mais do que a sua força. E olha o que o seu exército era muito bem treinado. Para vencer as batalhas que enfrentamos na vida, nós precisamos aprender uma estratégia. E a estratégia que Josafá nos ensina é: antes de tudo, busque ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você nessa manhã. Quando você estiver com medo, em meio às batalhas da vida, quando as dificuldades te cercar, então antes de tomar qualquer atitude, antes de andar, antes de pensar, antes de fazer qualquer atitude, busque ao Senhor. João capítulo 6, verso 37 diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de forma nenhuma lançarei fora. Essa é a primeira lição dessa manhã. Quando você estiver com medo, busque ao Senhor. Busque a Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro para você. Ele precisa ser o primeiro em que você vai colocar as suas forças. Vamos entrar para a segunda lição aqui então. Eu quero ler com vocês agora o verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. A primeira lição qual é? Vocês não estão aqui comigo, não. Qual é a primeira lição? Busque o Senhor. Você precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. A primeira lição é: busque o Senhor. Antes de tomar qualquer atitude, antes de dar um passo para resolver qualquer problema, busque ao Senhor. Além do medo que Josafá teve aqui no verso 3, aqui no verso 12, que nós lemos agora, descreve um outro sentimento que Josafá teve também. Um sentimento que se apoderou de Josafá aqui foi a insegurança. Ele diz que não sabia ao certo o que fazer diante daquela situação. Ele tinha um exército muito treinado, muito capacitado, um exército muito poderoso. Só que agora vinham 3 exércitos contra ele. Não era um exército contra um, né? Eram 3 exércitos contra ele. E ele ficou preocupado e a insegurança chegou para ele nesse momento. Ele se sentiu inseguro. Ele se sentiu completamente limitado. Ele se sentiu sem recursos diante dos seus inimigos que estavam vindo guerrear contra ele. E ele diz aqui no verso 12, que nós acabamos de ler: não temos força para resistir a essa multidão, e nem sabemos o que fazer. Lembra? O anúncio dos exércitos inimigos eram 3 exércitos. Os moabitas, amonitas e alguns dos meunitas. Eram 3 exércitos contra um. Josafá era um homem de coragem, tá? Ele não era um homem medroso. Ele era um homem de valor, de coragem, muita coragem. Durante anos ele estava treinando o seu exército, capacitando, fortalecendo, fazendo as melhores armas ali. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo que viesse. E dificilmente ele seria derrotado. Só que agora eram 3 inimigos contra um. Vem cá. Olha aqui para mim. Vamos abrir o coração aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu não sei você, mas eu acho que você é igual eu. Nas nossas vidas nós passamos por algumas batalhas, não é assim? Nós enfrentamos algumas lutas, né? Algumas são grandes, não é? Outras são um pouco menores. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me sinto muito pequeno. O meu sogro, ele teve um infarto. Na mesa de cirurgia para fazer uma ponte safena, ele teve um AVC. Ficou em coma, voltou, começou a melhorar, teve um outro infarto, hoje vegeta na cama. Nesse meio dessa... E ele ficou quase ali 3, 4 meses no hospital, até eu ir ungí-lo. Nesse meio termo, a minha esposa fazendo alguns exames de saúde, ela não foi diagnosticada, não foi, mas teve uma suspeita de que ela estava com câncer na medula óssea. E depois de fazer alguns exames, uma bateria durante 6, 7 longos meses, aí descobriu que ela não tinha o câncer, mas ela tem uma doença autoimune. Nesse meio termo, eu estava percebendo por que eu não conseguia emagrecer tanto, né? Você vê que o pastor é um pouquinho gordinho, né? A gente gosta de comer um pouquinho também, né? Mas eu faço academia, exercício, e estava vendo que tinha algum problema, e eu fui fazer alguns exames. E aí, nesses exames, diagnosticou um nódulo na tireoide, muito avançado, que ele me encaminhou direto para uma biópsia também, com uma suspeita de câncer. E depois de fazer uma biópsia, pela graça de Deus, vi que é benigno. Eu não sei você, mas quando um pastor ele sai de um distrito, as pessoas choram, né? Diz, poxa, o pastor saiu, a gente amava tanto ele.
E aí vem um novo pastor, as pessoas ficam, e agora, né? Não é assim? É assim, não é? Você acha que eu não sou assim também? Você acha que eu fico, essa igreja de Poá, É a mesma coisa, né? Mesma coisa, né? É assim também. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a Santa Ceia aquela primeira vez, eu olhei para todos vocês, a igreja estava muito mais cheia do que isso, estava linda, né? E eu falei assim, meu Deus, será que eu sou capaz de guiar esse distrito? Não sei você, mas às vezes eu me sinto tão pequeno. Mesmo estando bem preparado. Mesmo sendo capacitado como eu sou. Mesmo sendo estudado como eu sou. Muitas vezes eu me sinto tão pequeno. Eu acho que muitas vezes não conseguimos vencer as batalhas. Parece que não vamos conseguir vencer as batalhas que estão na frente, não é? Parece que elas são muito grandes, não é assim? Muitas vezes nós nos diminuímos tanto e nos sentimos como os espias que foram observar a terra de Canaã, feito gafanhotos frente a gigantes, não é assim? Às vezes parece que não importa o quanto a gente se prepara para uma batalha, eu não sei você, mas parece que não importa o quanto eu sou preparado, o quanto eu estudo um sermão, o quanto eu visito, o quanto eu faço, parece que sempre o meu adversário está bem mais preparado que eu. Parece que quanto mais eu quero servir a Deus, menos eu consigo. Quanto mais eu quero ser fiel ao Senhor, mais erros eu tenho cometido. Quanto mais eu busco ser um cristão exemplar, não só de fachada, mais fraco parece que eu sou. Quanto mais eu busco fazer aquilo que Deus sonha para mim, parece que mais longe eu estou dos sonhos de Deus. Josafá se sentiu inseguro. Eu não sei se você se sente inseguro muitas vezes. Eu olho para algumas pessoas, às vezes, na frente, cantando, e eu digo, puxa, como eu gostaria de ter esse talento. Se eu cantar, sai todo mundo correndo daqui. Eu olho alguns pastores que são referência, eu digo, puxa, como eu gostaria de pregar como esse camarada. Não sei se você, às vezes, olha para isso e diz, como eu gostaria de falar ali, como eu gostaria de ser. E eu me sinto tão pequeno. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que já se sentiu inseguro, já se sentiu sem forças, sem saber o que fazer numa situação de pecado, numa situação complicada, sem saber como agir. Vamos ler o verso 12 de novo. Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha só que interessante, aqui vem a nossa segunda lição. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, Senhor, eu não sei o que fazer. Parece que está tudo indo água abaixo. Mesmo assim, Josafá está dizendo, eu confio no Senhor. Essa é uma das expressões mais comoventes de confiança a Deus em toda a palavra de Deus. Reconhecer a própria fraqueza é uma atitude que demonstra muita força. É num beco sem saída, onde nós encontramos os maiores milagres de Deus. E aqui nós encontramos a nossa segunda lição de hoje. Quando você não souber mais o que fazer, quando parecer que não há mais solução para o seu caso, quando as coisas fugirem do seu controle, quando você não souber mais por onde caminhar, não souber qual é a decisão que vai tomar, mesmo assim, então, confie no Senhor Jesus. Quando você não tiver mais o que fazer, quando os médicos já disseram para você que não há mais solução para o seu caso, quando tudo parecer estar perdido, quando você olhar para um lado, achar parede, olhar para o outro parede, quando você não enxergar uma solução, então mesmo assim, não desista e confie no Senhor. Antes das férias, eu fui visitar uma moça no hospital, uma senhora. E o médico, eu fui acho que numa terça-feira, e o médico tinha dado até sexta-feira para ela viver, no máximo. O câncer já tinha tomado conta dela. E ela viveu até sexta-feira, se não me foge a memória, da outra semana. E aí ela faleceu. E ao conversar ali,
Ela disse assim: pastor, 30 anos eu passei na igreja. Passei muitas lutas, muitas batalhas. Chorei muito. Deixei de ganhar muitas coisas por ser fiel a Deus. Mas hoje eu estou aqui. Eu quero confessar uma coisa para o Senhor. Eu estou perdendo a minha fé. Eu não sei se eu acredito mais em Deus como acreditava. Amigo, olha aqui para mim. Se você não entendeu nada do que eu estou caminhando até agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção, você que está na galeria. O importante não é como começa. O importante é como termina. O importante não é como começa. O importante é como termina. Há momentos em nossa vida que nós estamos num beco sem saída, não é assim? Igual aquele velho ditado, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas me ajuda aí. Tem um ditado que diz assim, ó: se correr o bicho pega. Você conhece, né? Às vezes a gente está assim, não é? E parece que Deus, vamos falar a verdade. Vamos ser real aqui. Parece que muitas vezes Deus não está ouvindo a gente, não é assim? Você já se sentiu desse jeito ou não? Você ora, e as coisas só pioram, não é assim? Parece que quando abre a porta, vem tudo de ruim de uma vez. Não é assim com você? Ou você é diferente de mim? Parece que você ora, e parece que Deus não está respondendo. Você ora e continua orando, e vem para a igreja e é fiel, e parece que Deus não está nem aí para você. Parece que Ele não está olhando para você. Parece que Ele não está preocupado com as suas lutas. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Mas não é isso que acontece, queridos. Você lembra da história de Moisés e do povo hebreu? Eles tinham acabado de ser libertos de Faraó do Egito. Só que antes deles entrarem na terra prometida, eles tiveram que enfrentar o quê? O mar. Não havia nada o que fazer. E ainda para piorar a situação, Faraó vem com seus cavaleiros atrás, querendo matar todos. E naquele momento o povo se desespera. Eles clamam a Moisés. Moisés clama a Deus. E Deus age poderosamente através de Moisés. Abre um mar. Queridos, Deus é a nossa esperança. E é por isso que devemos colocar toda a nossa confiança nele. Eu tenho certeza que os problemas vão passar, mas você vai continuar firme. Eu tenho certeza que as lutas vão aparecer na sua vida. Elas vão chegar, elas vão acompanhar você. Mas eu tenho certeza que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A história de Josafá que nos ensina que podemos confiar em Deus, apesar de parecer que está tudo indo por água abaixo. Entenda uma coisa: Deus ainda está no controle dessa terra. Deus ainda está controlando o mundo. Apesar de parecer que tudo caminha para o final, longe de Deus, mas Deus ainda está na rédea, na mão firme, controlando esse mundo. E é neste momento em que nós vivemos que precisamos buscar e confiar mais no Senhor. A história do Josafá nos ensina que quando nós não soubermos o que fazer, ou quando a gente não puder fazer mais nada, quando parecer que não há mais solução para o nosso caso, então, mesmo assim, confie no Senhor Jesus. Essa é a segunda lição que eu quero trazer para você nessa manhã. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então confie em Deus e deixe Deus cuidar da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Como está a sua confiança em Deus? Talvez eu estou falando para alguém aqui hoje que está passando algum momento difícil. Eu não conheço sua vida. Logo, logo eu vou te conhecer. Eu sou um pastor que eu gosto muito de visitar, eu gosto muito de estar no meio do povo. Em algum momento eu vou bater lá na sua casa. Claro que eu não vou bater sem te avisar, tá bom? Fica tranquilo. Em algum momento nós vamos marcar uma visita lá para mim visitar, conhecer você, a sua história, orarmos juntos, tá bom? E aí eu vou conhecer um pouquinho as suas lutas. Você vai conhecer as minhas. Mas talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje que está passando por um momento delicado.
onde não sabe o que fazer, onde não sabe qual decisão tomar, não sabe qual é o caminho andar, não sabe por onde ir. Talvez o médico já tenha dito para você, olha, não tem mais solução. Eu não sei se estou falando para alguém aqui que não sabe o que fazer, se continua, se não continua, se escolhe A ou se escolhe B, eu não sei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é neste momento que a sua confiança em Deus precisa ser redobrada. É neste momento que você não pode vacilar. É neste momento que você precisa confiar em Deus, custe o que custar. A primeira lição: busque a Deus em primeiro lugar. Quando você estiver com medo, busque o Senhor. Segunda lição: quando você estiver inseguro, não souber o que fazer, não souber qual decisão tomar, para onde ir, confie em Deus. E tome a decisão sempre ao lado dele. Busque o Senhor, confie em Deus. Agora nós vamos para a terceira e última lição. Mas olha aqui para mim. Essa última lição só acontecerá na sua vida se você aprender a primeira e a segunda. Ok? Se você aprender a buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você aprender a confiar em Deus, custe o que custar. Não arredar o pé da palavra de Deus, custe o que custar. Ser fiel a Deus, custe o que custar. Então a terceira lição agora, ela acontecerá na sua vida. Vamos ler comigo o verso 17, o verso 15 e até o verso 17. Acompanha a leitura comigo aí. Do 15 ao 17. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor. Quem está dizendo aqui? O Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, desses exércitos. Pois a batalha não é vossa, mas a batalha é de Deus. Olha o verso 16. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Olha o verso 17. Esse verso, você devia estar marcado na sua Bíblia. Devia estar sublinhado, cheio de florzinha, com, sei lá, lâmpada aqui. Você nunca mais esquece esse verso. Olha o que ele diz, o verso 17. E neste encontro, não tereis que pelejar, não terá que batalhar. Tomará apenas posição, ficará parado. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aqui está a nossa terceira e última lição, queridos. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, antes de qualquer coisa, não importa a nossa inteligência, não importa a nossa condição financeira, não importa quantas pessoas estão ao nosso dispor, não importa quão bom você seja naquilo, quando você busca a Deus em primeiro lugar, aprende a buscar a Deus antes de todas as coisas. Quando você confia em Deus, custe o que custar, mediante a uma perca de emprego, mediante a uma doença rara, mediante a qualquer coisa, você não arreda o pé da palavra de Deus. Você confia no Senhor, dia após dia, noite e dia, sem pestanejar. Então, independente das circunstâncias, por mais difícil que você esteja passando as lutas, quando você busca o Senhor em primeiro lugar, quando você confia no Senhor no segundo lugar, então a batalha que é sua passa a ser a batalha de Deus. As lutas que são suas passam a ser as lutas de Deus. E olha o que o verso 17 está dizendo aqui. Você vai ficar como? Você entendeu o texto, né? Está claro, né? Você vai ficar como? Parado. E vai ver o quê?
o salvamento que o Senhor vai dar para você. Apenas tomará posição. Deus vai te honrar perante ao mundo em pecado. Se você aprender as 2 primeiras lições, a confiar em Deus, custe o que custar, e a buscar a Deus em primeiro lugar, então as suas batalhas serão as batalhas de Deus. Quando buscarmos a Deus, quando confiarmos mais em Deus, a batalha que é nossa passará a ser a batalha de Deus. Deus tomará o nosso lugar na batalha. Agora, só nos restará sentar e observar que Deus fará maravilhas por nós. Eu vou terminando, amigos. 3 lições para a nossa vida hoje. Primeira, busque ao Senhor. Antes de qualquer coisa, busque a Deus. Segunda lição, confie nele. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que está com medo, está inseguro. Vou dizer uma coisa para você. Pode confiar. Pode confiar nele. Decida pelo lado dele. Ele não vai te desamparar. Jamais vi um justo mendigar o pão. A dependência de Deus é mais importante do que qualquer talento ou força que nós podemos ter. A dependência de Deus, queridos, é mais importante do que qualquer coisa que venhamos a obter ou a ter. Busque a Deus em primeiro lugar e vocês serão sustentados. Confiem no Senhor, independente das circunstâncias, e vocês serão seguros. E assim as suas batalhas passarão a ser as batalhas de Deus. Eu quero ler mais uma vez. Verso 15, a metade dele. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa luta. Não tenham medo, igreja de Poá. Não fiquem assustados por causa da batalha que você está passando. Fiquem tranquilos. A batalha já não é mais de vocês. A luta já não é mais com vocês. A luta agora é com Deus poderoso. O Deus que não perde a batalha. O Deus que não é capaz de ser derrotado. Um Deus que não dorme, nem dormita, nem cochila um minuto sequer. A batalha é de Deus. Vocês apenas tomarão posição. Apenas ficarão parados. E vão ver com seus próprios olhos, ainda em vida, o salvamento que o Senhor dará a vocês. Não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é comigo. Vamos lá? Porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor é comigo. A dependência de Deus é a mais importante do que qualquer talento ou força. Eu não posso terminar esse sermão sem fazer um apelo a você. Eu não posso terminar nenhuma pregação sem apelar ao seu coração. Eu não sei o que vai ser do amanhã, né? Eu não sei se vocês vão me ouvir mais uma vez. Ou se eu vou poder falar mais uma vez. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu posso confiar nesse Deus que jamais falha. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje? Eu não quero que você levante hoje, venha à frente. Em algum momento a gente vai fazer um apelo assim. Mas eu gostaria que você pensasse. Nós pensamos pouco, sabia? A gente pensa pouco. Eu gostaria de você pensasse hoje.
Você crê que Deus pode todas as coisas, sim ou não? Você crê que Deus é capaz de curar, de abrir as portas de emprego, de fortalecer um casamento, de trazer os filhos de volta para o lar, para a igreja, de tirar pessoas dos vícios? Você crê que Deus é capaz disso? Você crê? Sim, levanta a mão, eu quero ver. Quem crê que Deus é capaz disso? E por que então que quando a gente precisa, a gente corre para todos os lados, menos colocando os nossos joelhos no chão e clamando a Deus dia após dia por essa que a gente precisa? Por que a gente recorre a tudo antes e deixa Deus sempre em último lugar? Ou então, a gente até recorre a Deus em primeiro instante, mas é 20 segundos. E já vamos correr atrás do que precisa ser feito. Tem um texto no livro O Comportor Evangelista, não lembro a página agora, depois você pode me cobrar. Ele diz que as maiores batalhas são ganhas na sala de audiência com Deus, onde uma fé viva move o braço do Deus Todo-Poderoso. As maiores vitórias do povo de Deus, sabe onde foi? De joelhos dobrados na sala de audiência com Deus. Eu estou chamando você para algo novo esse ano. Eu estou chamando você para um reavivamento. Eu estou chamando você para uma experiência diferente. Eu estou chamando você para confiar em Deus mais do que você confiou até hoje. Eu estou chamando você para buscar a Deus mais do que você buscou em toda a sua vida. Eu estou chamando você para descansar e colocar as suas lutas nas mãos do Salvador. Você pode dizer não, claro. Mas se você disser sim, Deus vai segurar a sua mão e vai te colocar numa posição de honra. E vai lutar as suas batalhas. Nós como igreja precisamos aprender a buscar mais ao Senhor. A ter um plano de oração a Deus. Diário. Qual é o horário que você ora a Deus? Pensa aí. Você tem um momento do dia, ou 2, que você para tudo e levanta sua voz a Deus? Ou você ora quando dá? Queridos, nós estamos de caminho para uma grande batalha. É Jesus que vai lutar essa batalha por nós ali no Armagedon. Só que nós precisamos estar preparados para isso. Para ficar em pé, para observar, preciso estar preparado. E aqui eu mostrei 2 formas de estar preparado para vocês. Primeira, buscar a Deus em primeiro lugar. E segundo, confiar em Deus, custe o que custar. O que você não tem sido fiel a Deus durante esses anos? Nós estamos num novo ano. E quando um novo ano entra, ele entra novas possibilidades para a gente fazer diferente do que a gente fez anos passados. O ano da fidelidade ao Senhor. O ano de buscar a Deus todo o coração. O ano de colocar nossa vida por completo ao Senhor. O ano de confiar nele. O ano de confiar nele. Mesmo que pareça que está indo tudo por água abaixo. Eu tenho um livro que eu gosto muito. Já li há muitos anos. Ele é do pastor João. Ele era antigamente, não sei onde ele está hoje, gerente da Casa Publicadora. Não sei se alguém já leu. O livro tem o título: Milagres não ocorrem por acaso. Lá ele diz que os milagres de Deus só podem acontecer quando nós não tivermos mais nada que fazer. Quando estivermos num beco sem saída. Quando não tiver mais solução. A gente olhar para um lado e para o outro. E agora? O
que acontece? Deus, então, os maiores milagres de Deus, eles vêm num beco sem saída. Não importa o que aconteça na sua vida neste novo ano, saia daqui da igreja com um plano de confiar nesse Deus, custe o que custar. Saia daqui com um propósito de buscar a Deus pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Muitas vezes eu ouço assim como pastor, eu vou encerrando, mas eu ouço como pastor. O ano passado eu ouvi uma frase de uma líder minha dizendo assim: pastor, o ano que vem eu não quero nenhum cargo na igreja, tá bom? Eu disse, ok, mas o que aconteceu? Não, pastor, eu vou cuidar da minha família. Tenho que cuidar dos meus filhos. Eles estão meio desanimados ali na fé. Vou cuidar deles. Se a gente não buscar a Deus, se a gente não confiar em Deus, Deus não pode cuidar dos nossos. Se Deus não for o primeiro, Ele não vai poder cuidar do nosso. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. Se entregue a Deus, amigo, e Deus vai cuidar da sua família, não vai deixar eles se perderem. Nós vamos lá para buscá-los. Nós vamos lá para trazê-los de volta. Mas eles precisam olhar para vocês e verem cristãos genuínos, que antes de tomarem qualquer atitude, estão de joelhos dobrados, clamando pela misericórdia e a direção divina. Eles precisam olhar pais ajoelhados, chorando e clamando para esse Deus conduzir a vida. Eles precisam olhar mães chorando e clamando pela vida deles. Eles precisam ver pais e mães não somente assistindo filme com eles, não somente brincando com eles, mas abrindo a Bíblia com eles. Eles precisam olhar para os pais, para os tios, para os avós e dizer: este é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus em quem eu posso confiar. As palavras, elas até atraem algumas pessoas, mas o exemplo arrasta uma multidão. Neste novo ano, amigo, tome essa primeira lição para você, para a sua vida. Saia daqui com um propósito: buscar o Senhor todos os momentos. Confiar em Deus nessa luta que você está passando, nessa batalha que você está enfrentando. Eu não sei o que é, mas Deus está contigo. E se não deu certo ainda, confia, porque a mão de Deus está sobre você. E se você buscar, aprender a confiar, sem titubear o pé, será bem sucedido. Lembra lá, Josué capítulo 1? Você lembra o que está escrito ali? Do verso 5 em diante? Verso 8 diz lá: não tire o teu pé, nem para a esquerda, nem para a direita, e serás bem sucedido por onde quer que andares. Hoje Deus chama você para um desafio. O desafio hoje é aprender a buscá-lo antes de qualquer coisa, porque não é fácil. Quando a gente tem uma solução para um caso, é fácil, né? Vem, a gente quer já, a gente tem a solução na mão. Mas Deus quer hoje um desafio: ensinar eu e você juntos a buscá-lo antes de qualquer coisa. Joelho no chão tem que ser maior do que qualquer coisa.
Outro desafio, Deus está desafiando eu e você hoje a confiar nele, custe o que custar. Eu não sei se eu estou conversando com alguém aqui que de repente pode estar com medo de perder o emprego por ser fiel a Deus, perder uma namorado por ser fiel a Deus. O casamento está balançado por ser fiel a Deus. Hoje Ele está chamando a gente para ser fiel a Ele, custe o que custar. Quem aceita esse desafio? Se você aceitar, só se você aceitar, você pode ficar em pé que eu quero orar por você. Você não está fazendo esse desafio com o pastor não, tá? Esse desafio não é comigo. Coitado de mim. Esse desafio não é comigo. Você ficou em pé porque você quis. Ok? Ninguém te obrigou a ficar em pé. Ah, pastor, mas se eu ficar em pé eu tenho vergonha. Você ficou porque você quis. Deus está chamando você para esse desafio, esse ano. Buscar a Ele em primeiro lugar. E confiar nele. Custe o que custar. Você não vai arredar o pé daqui, entendeu? Você não vai arredar o pé da palavra. Tudo que precisar deixar vai ter que ser deixado. Porque o importante é seguir fielmente o Senhor. E se as portas fecharem para você, Deus é capaz de derrubar a parede, sim ou não? Muito mais do que isso, né? Confie em Deus. Feche seus olhos, vou orar. Maravilhoso Criador, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sobre os seus cuidados neste momento, quero colocar cada um aqui, Pai eterno. O Senhor sabe as lutas que essas pessoas têm passado. Sabe aquilo que tem impedido elas de serem fiéis ao Senhor. Eu não sei o que é. Dízimo, oferta, vida cristã, quem sabe vícios, eu não sei o que está impedindo essas pessoas de serem completamente fiéis ao Senhor. Neste momento coloca a sua mão sobre a vida deles. Eles ficaram em pé tomando uma decisão de que este ano vai ser diferente. Vai ser um ano de muita confiança e entrega ao Senhor. Eles vão ajustar ali o lar deles, saindo daqui, para que eles tenham o culto familiar todos os dias, para que eles orem juntos todos os dias, para que eles tenham um momento de oração ali, ou dia, 1 ou 2, fixos todos os dias, onde eles possam chamar a sua presença. Eles não precisam ficar, o Senhor sabe, horas e horas ali, mas alguns segundos. Mas precisa ser momentos em que eles busquem de todo o coração ao Senhor. E aí quando acontecer as lutas, porque elas vão vir, eles estarão preparados para confiarem no Senhor. Se eles aprenderem a buscar, eles aprenderão a confiar, e então o Senhor lutará por eles. Os despeça com a certeza da sua companhia, Senhor. Os despeça com a certeza do seu perdão, do seu cuidado e da sua aceitação a cada um destes. Nas tuas mãos eu os entrego. Eu entrego os filhos deles também. Aqueles de forma especial que estão afastados do teu caminho. Eu entrego o esposo, que hoje não senta do lado da esposa aqui na igreja, pois não partilha a mesma fé. Eu entrego a esposa da mesma forma. Eu entrego os parentes. Senhor, antes que eu vá embora desse distrito, te faço um pedido. Que todos estes estejam ao lado dos seus queridos aqui dentro. Que eles retornem, aqueles que saíram. E aqueles que estão em contato, venham e aceitem a sua graça e a sua misericórdia.
nos use para ser instrumento na mão do Senhor. Cuida da igreja de Poá. Abençoe essa igreja, multiplique os seus dons e talentos e nos prepare para aquele grande dia da volta do Senhor nos ares. Nas tuas mãos entregamos a nossa vida. Fica conosco, nos dê a sua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.